Bom, meus amados, seremos breve, teremos um recado do Senhor, meditaremos em cima de um determinado tema, vocacionados para a vitória, mais ou menos 30, 35 minutos, é isso que o Espírito colocou na nossa mente, no nosso coração. Vamos abrir nossas Bíblias, em 1 Coríntios 9, 24. Diz assim na palavra: não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Pai, Deus abençoador, gracioso, te louvamos e te bendizemos por toda a tua misericórdia, o teu amor. A tua graça nos alcançou quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados, cegos espiritualmente, mas foi a tua graça que nos alcançou e que nos tirou desse império das trevas e nos transportou para o reino do teu maravilhoso amor. Agora, Senhor, com os olhos descortinados, nós olhamos para Ti com amor, com graça, sabendo que Tu és o único e soberano Deus. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui, porque Tu assim determinaste. Se não fosse Tu, Senhor, nós não estaríamos aqui. Te louvamos e Te bendizemos por esta juventude que é aqui presente. Ó Deus, vem buscar em Ti as forças para se renovarem e enfrentarem as batalhas, ó Pai. Fala aos corações de cada um, como Tu falaste ao meu, Senhor, para que nós possamos estar absorvendo a Tua vontade e praticá-la em nome do Senhor Jesus, o único, o soberano, o nosso Salvador. Amém? Não há registro na história de que Paulo tenha sido um atleta, mas várias vezes, em várias oportunidades, ele faz menções a uma corrida, a alguma coisa de atletismo. E nesse versículo, e particularmente nessa cidade, ele estava fazendo esta menção a uma corrida, porque na cidade de Corinto, de 2 em 2 anos, existia algo muito semelhante aos Jogos Olímpicos, que era os Jogos Istmicos, que era daquela região ali, era na região de Corinto. E nada melhor do que nós, quando vamos fazer uma ilustração, usarmos do dia a dia, e ele estava usando exatamente isso. Ele estava comparando a corrida com o nosso dia a dia. O nosso ministro Humberto, que ele está muito frio também, na semana passada usou a analogia da maratona, né? E são coisas assim meia difíceis de explicar. Ele falou de maratona e quando eu recebi o convite, eu já havia pensado em usar esse versículo juntamente com a minha esposa, que ela gosta muito desse versículo. Então, o interessante é que uma corrida, ela serve de analogia para a nossa vida. E veja bem, o Paulo ainda acrescenta um elemento que é o estádio. A maratona é mais aberta, são 42 quilômetros, 192 metros que se correm. E no estádio não, é ali, em volta. E Paulo estava fazendo essa analogia, colocando o estádio, e eu quis comparar o estádio com a vida. Os concorrentes são as pessoas que vão correr conosco, e nós somos aqueles que vão vencer. Esses jogos istmos, eles eram celebrados em homenagem a um deus grego chamado Poseidon, né? Que era um dos 12 olímpicos. E aí a gente começa a ver
como é o nosso dia a dia, como é a nossa corrida. Muitas vezes nós estamos nos deparando ou confrontando com coisas que não são da nossa fé. Certo, Pedro? Muitas vezes nós vamos estar correndo com coisas, com pessoas que não fazem o melhor para nós. Mas, mesmo assim, mesmo diante dessa correria do dia a dia, no dia a dia da vida, nós somos vocacionados, nós temos como vocação vencer. E não há truque nenhum, não há mágica numa vitória, numa corrida. Tem que ter treinamento, tem que ter dedicação, até porque são vários tipos de corridas, né? A gente vai chegar daqui ali. Portanto, se eu quero vencer, viu, Daniel? Se eu quero vencer, e se você quer vencer também, nós temos que estar preparados, nós temos que estar bem treinados, porque senão nós não passamos dos 50 metros, não passamos, se bem que tem corrida de 100 metros, né? Mas na corrida da vida ela é um pouco mais longa, ela é comparada a uma de 21, uma de um 42K, mas se não tiver preparado, nós não vencemos. Treinar é uma exigência. Se eu desejo vencer, eu tenho que me preparar, eu tenho que treinar, porque senão não dá certo. Em 1 Coríntios 9, 25, tem não? A problemática de ficar 9:25. Todo atleta domina em tudo, se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Como eu falei ainda há pouco, existem vários tipos de corrida. 42, que é a maratona, 21, que é a meia maratona, 10K, 10 quilômetros, 5 quilômetros, 800 metros, 100 metros, 110 com barreira, e vai aí para uma variedade de corridas, que você tem que ter um preparo específico para cada uma delas. Quem se prepara para 100 metros não corre da mesma forma como correria 42 quilômetros. É um tiro rápido, é 100 metros, você faz em... Quer dizer, eu não, mas o campeão do mundo faz em 9 segundos, 100 metros. O campeão, o recorde mundial da maratona é 1h59 minutos. Só quem corre é que sabe, tem a noção do que é correr 42 quilômetros em menos de 2 horas. Mas tem que se preparar. Ele tem que dominar todos os anseios contrários, todos os desejos contrários para poder vencer. Assim somos nós, quando queremos vencer. E o Paulo, nesse verso 25, ele está alertando para 2 tipos diferentes de prêmios para a corrida da vida, no caso. Ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Ou seja, o Paulo está dizendo que existe uma coroa que não tem importância para a vitória nossa. Porque a nossa coroa, a nossa vida, ela é espiritual. A nossa corrida, ela é espiritual, ela é com Deus. Por isso que a nossa coroa, ela é incorruptível. Mas nós estamos preparados para essa coroa, nós estamos preparados para essa vitória, nós estamos nos preparando para ter uma vida espiritual ativa, forte, vencedora,
Será que nós estamos nos colocando diante de Deus para fazer com que Ele manifeste em nós a sua soberana vontade, boa, agradável e perfeita? Porque é essa vontade de Deus que nós vençamos, mas Ele não vai vencer as nossas batalhas. Repare que Paulo fala que nós vamos correr, não é Deus que vai correr por nós. Se eu quero alcançar aquela coroa, eu tenho que correr pela coroa, eu tenho que estar preparado para vencer até aquela coroa. O interessante é que existem várias maneiras de você completar uma prova. Olha, vamos dizer duas maneiras: a correta e a incorreta. Aquela que você frauda e aquela que você vai até o fim. Temos que saber qual é a maneira correta de nós vencermos, de nós alcançarmos a nossa vitória. Por que nós temos que ter esse tipo de pensamento? Porque o mundo aí fora, as pessoas, e conforme nós vamos avançando na nossa vida, nós vamos tendo um pouco mais de desafios. Primeiro é só a escola, depois é a faculdade, depois é o estágio, depois é o trabalho, depois é a família. E cada um desse tipo de corrida da nossa vida merece a nossa atenção para que nós estejamos prontos para assumir a vanguarda e avançar como vocacionados para vencer. Em Provérbios 4:5, eu fico nessa tensão se Provérbios 4:5. Adquire sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças da palavra da minha boca, nem delas te apartes. Primeiro princípio, para nós alcançarmos uma vitória, para mostrar, para demonstrar lá para fora que nós somos vocacionados para a vitória, que nós somos aquele povo, aquele jovem que avança, é adquirir sabedoria. E a sabedoria que nós almejamos, que nós necessitamos, não é uma sabedoria ditadas por ideologias ou por conhecimentos seculares, porque esses vêm agregar ao nosso conhecimento. Esses conhecimentos que vêm de fora, eles têm que ser filtrados para que nós possamos efetivamente marchar conforme Deus determina para nós. Um dos princípios é a obediência à voz de Deus. Vejam, a nossa igreja, o apóstolo, volta e meia coloca uns videozinhos mostrando, ilustrando, nos ensinando aquilo que não é a vontade de Deus. Aquilo que quando nós olhamos, pode ter uma aparência de piedade, mas não é. Aonde nós estamos buscando a vontade de Deus? Aonde está a vontade de Deus para nossas vidas? Não está no conselhozinho do amigo, do amiguinho, da amiguinha, não está naquela rádio de autoajuda, não, a voz de Deus, a palavra de Deus está aqui, é a Bíblia, nós temos que obedecê-la, nós temos que tê-la como princípio. Se ela diz homem, mulher, não tem por que ter diferença. Se é Deus que está dizendo que é homem e mulher, amém, nós temos que
devemos respeitar a opinião de cada um, mas devemos obedecer à vontade de Deus, à palavra de Deus. Se a Bíblia diz para não roubar, não tem gosta de estudar advocacia, direito, né? Ou operadores do direito, como estão dizendo hoje, sempre vai buscar nas entrelinhas uma maneira de ofuscar o erro. Não, é não roubar, é não roubar. Ah, não, porque o governo federal, o estadual, o municipal, falar todos, né, para não ter intriga entre eles, ele cobra demais o imposto, então eu vou sonegar aqui, não vou pagar aqui, vou pagar por fora. Está errado. Imposto é para pagar. A palavra ensina a não roubar, a palavra ensina, temos que obedecer. Dai a César o que é de César. Obedecer. Conhecimento é aquilo que nós aprendemos, é o secular. A sabedoria é a obediência à voz de Deus. Conhecimento mais sabedoria vai ser igual ao entendimento da vontade do Senhor. Nós estamos assim, nós queremos a estabilidade, nós queremos avançar, nós queremos vencer, mas não praticamos aquilo que está escrito na palavra. Veja em Isaías 33, 5 e 6. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu Sião de direito e de justiça. Haverá ao Sião estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Ou seja, ele está prometendo estabilidade, ele está prometendo abundância, mas ele diz no final: o temor do Senhor é o seu tesouro. Temos que temer, é um dos princípios para nós avançarmos. Temor do Senhor, esse é o nosso tesouro. Abundância, estabilidade, tudo isso está prometido por Deus. Lá na frente, se nós aqui atrás praticarmos e tivermos o temor ao Senhor. Um outro princípio que nós temos para avançarmos é a oração. É a oração. Lá em casa, a minha esposa, ela é 10 na questão da oração. E aí, me carrega para eu ficar com 9,8, 9,9, mas ela está ali, ó, direto, batalhando. Todo dia de manhã, nós nos ajoelhamos, e ela vai ao trono de Deus, e são 35, 40 minutos, todo dia antes de sair, e vocês podem contar, podem ter a confiança, quando nós sabemos que alguém está precisando de oração, naquele quarto, né, tem até um filme com esse nome, o quarto de oração, e há o joelho dobrado. Pode ser enfermidade, pode ser uma mentira, pode ser uma palavra de consolo, pode ser uma vitória. O temor do Senhor está ali presente naquele quarto. Quando nós tivemos, por um pequeno tempo, a ausência do nosso apóstolo, todo dia estava ali, ó. Senhor, traz de volta o apóstolo. Senhor, cuida do apóstolo. Senhor, está lá. Esse é um temor. Aqui, se você quer ter vitória,
Se nós queremos ter vitória, nós temos que buscar em oração. E não é essas orações, qual o termo que eu poderia dizer para tresloucadas, né? Essas orações. Não, é uma oração. O que você quer, Karen? Qual o seu desejo no seu coração? Não é preciso não. Qual o desejo que você quer? Ali, você vai, fala com Deus, sozinho. Quando, há muitos anos atrás, estava passando por uma necessidade, Ludmila estava na igreja, eu chegava em casa para pegar o carro, eu não trabalhava na igreja aqui ainda, à noite, sozinho, eu entrava lá no quarto, orava, chorava, as lágrimas desciam, para aquela situação ser resolvida. E aí, você continua a orar e começa a desfalecer, você acha que Deus não ouviu a tua oração, mas como o nosso apóstolo já pregou, de repente, acontece, porque um dia você se colocou de joelho para interceder junto a Deus, para que você alcançasse aquela bênção. Muitos ainda não começaram a vivenciar determinadas experiências, até pela idade, ou porque não se lançam. Muitos têm a idade, mas não se lançam, não querem, ficam amarrados na sua pequena margem, não saem da largada da corrida da vida. Mas não podemos ser assim não. É curioso, um outro item aqui, bastante interessante, vai ser o tema da mensagem de amanhã, é a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. O vencedor, aquele que quer alcançar, né, a vitória, aquele que tem a vocação da vitória, ele tem que ter a mente de Cristo. E não é mente de Cristo para ficar ungindo, para ficar fazendo milagres que outrora Jesus fez. É a mente de Cristo para o nosso dia a dia. Quando eu olho para o Pedro, eu tenho que olhar com os olhos de Cristo, não você Pedro, o outro Pedro, né? Eu olho com amor para ele, para que ele vença, para que ele cresça, e se possível cresça mais do que eu, que Deus alargue suas fronteiras para lugares que nunca nós imaginamos. Pedro, receba para a tua vida, receba, você é um vitorioso, você vai crescer, você vai ser o exemplo, aonde você estiver, você será grande, você será colocado diante de grandes, os teus pés te levarão para os lugares que você nunca imaginou que estaria, mas porque você é um vocacionado por Deus, você está aqui porque você tem a mente de Cristo, você está aqui porque você é obediente à voz de Deus. Em Deuteronômios 32, 4, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Um vocacionado de Deus, aquele que tem como meta vencer na vida, ele tem que depender de Deus. Aqueles treinos que nós comentamos lá na introdução, eles são exatamente as orações, a leitura bíblica, a obediência. Seguir esses passos nos dá o conhecimento, mas a dependência de Deus, depender dEle para aquilo que nós queremos fazer, é que é o nosso alicerce. Como diz aqui, ó, eis a rocha,
Se você fizer um monte na areia da praia, e você sentar, deitar, andar em cima, você vai afundar, não vai? Se você fizer numa rocha de pedra, você não afunda. Assim é a nossa determinação na dependência de Deus. Quando nós nos firmamos na rocha que é Cristo, na rocha que é Jesus, na rocha que nos dá o alicerce para que nós caminhemos, nós vamos chegar lá, nós vamos vencer. Vejam, nós temos conhecimento, buscamos a sabedoria, treinamos o nosso dia a dia. Essa fórmula não tem como perder, não tem como perder, porque nós estamos nos alicerçando em algo verdadeiramente abençoador. Deus não nos colocou nesse mundo para sermos massa de manobra. Usam muito esse termo atualmente para os políticos, né? Os políticos usam a população como massa de manobra, mas nós não somos massa de manobra, nós somos cabeça, nós não somos cauda. Nós andamos para frente, não andamos para trás. Quando nós confirmamos com Cristo, quando recebemos a Cristo, nós fazemos metanoia. Nós não damos uma volta completa para voltar para o mesmo caminho. Nós damos meia volta e vamos trilhar outro caminho, um caminho superior, um caminho melhor, um caminho que vai nos levar avante. Em Provérbios 21:5, diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Reparem, no ofertório eu falei, né? O Senhor me usou para falar que a nossa vida financeira é uma vida planejada. A nossa vida, além da vida financeira, também pode ou deveria ser uma vida planejada. Isso significa ser diligente. A palavra está dizendo: os planos dos diligentes tendem à abundância. E o que é o diligente? Aquele que é preocupado com a excelência. O diligente é aquele que se esmera. O diligente é aquele que faz com que aquilo que ele pensa em fazer vai acontecer de forma agradável. Esse é o diligente. Quando você estuda, você não estuda para tirar 0, você estuda para tirar 10. Você faz um estudo daquela matéria de forma minuciosa, agradável, para que você possa tirar uma boa nota. Quando você vai para um emprego, vai para uma entrevista de trabalho, você não vai de qualquer forma, você vai bem arrumado, você vai bem alinhado, você corta o cabelo, que nem eu cortei semana passada, para que você se aparente de uma forma diligente no entrevistador. Os planos do diligente levam à abundância. É esse tipo de pensamento, é esse tipo de mentalidade que faz com que nós sejamos vocacionados para a vitória. Ou seja, se eu quero que a minha vida seja abundante numa determinada área, essa área eu tenho que tratar de forma diligente. Eu vejo aqui a Manu, estou ouvindo o Paulo no teclado, Daniel na bateria, e o Renan é baixo? Baixo. Mas se fizerem de qualquer forma, amados, vai ser só música, não vai ser louvor. Agora, se faz diligentemente, se faz com esmero, se coloca diante de Deus para tocar um instrumento, vai ser louvor. E não é porque eu estou na presença dele que eu vou falar. Renan entrou lá na sala dos adolescentes, um determinado domingo, né? Tinha que ser domingo, né?
E aí ele foi lá, começou no teclado, pá, começou a tocar ali. Aí todo mundo foi se acalmando, que nem estavam há 2 semanas atrás, estava com excesso de calma, né? 2 semanas atrás. Nesse dia, né? O Renan, não nesse dia da calma, o Renan foi lá, tocou diligentemente, sem perturbar ninguém, todo mundo foi se acalmando, louvor é assim. Ele não precisou estar aqui, não precisou bradar, não precisou gritar, não precisou falar demais, mas com o coração, ele trocou e agradou ao Senhor, tenho certeza, porque foi de coração. Esse é o diligente, esse tipo de coração é o que te leva para uma vitória. Veja aí em 2 Coríntios 8,15. Como está escrito, o que muito colheu não teve falta, o que pouco não teve falta. Espera aí. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Muitas vezes, a gente acha que ser vitorioso é ser milionário, bilhardário, ter demais. Mas a palavra está explicando para nós, o que muito colheu não teve demais, e o pouco não teve falta. Mais um princípio para o vitorioso: não há nenhuma necessidade de eu se me tornar milionário para ser um vitorioso. Basta não faltar, basta eu ter um teto, basta eu ter uma família, basta eu ter essas coisas abençoadoras, eu já sou um vitorioso. Quando eu olho para cada um de vocês e vejo como meus amigos, eu me sinto um vitorioso. Porque o vitorioso é aquele que tem o suficiente dado pelo Senhor. Por isso que nós temos uma vida espiritual para cuidar, treinar, alicerçar, nos basear, para que entendamos a perfeita e agradável vontade do Senhor. Ninguém faz planos para escassez, para necessidade, para miséria, para falta, para crise, mas o versículo está dizendo que confiando no Senhor, vai haver suprimento sempre. Essa é a mentalidade do vitorioso. Em Isaías 33:6, haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. A parte final: o temor do Senhor será o teu tesouro. Sabedoria. Sabedoria. Esta é o grande divisor de águas do nosso conhecimento espiritual. De Deus, do homem, conhecimento. Só que o conhecimento do homem, ele é diferente do conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus, que é a sabedoria, leva a conhecer a essência de uma relação com Deus. Se nós quisermos sabedoria, se nós quisermos ter uma relação íntima com Deus, nós temos que ter essa sabedoria, esse entendimento do que Deus quer para nós. Conhecer os pensamentos de Deus. Nós não temos que ter medo
de conhecer os pensamentos de Deus, nós temos que ter o entendimento do que Ele quer para cada um de nós. Eu não sei, é muito comum as pessoas virem pedir conselhos, né? No sentido de saber se é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Já demonstra uma coisa, demonstra que o treinamento espiritual dela está fraco. Se ela vem perguntar para mim, ou para você, para qualquer um de nós, qual é a vontade de Deus para a vida dessa pessoa, alguma coisa está errada. Eu tenho meus sonhos, meus anseios, coloco na mão de Deus, oro, e Deus vai me manifestar. A resposta de Deus, ela pode ser sim ou não, não existe talvez, mas quando Deus demora a responder, entra a nossa dúvida, né? A gente quer que Ele responda rápido, Ele quer, e principalmente que Ele responda conforme o nosso entendimento, e muitas vezes o entendimento, a vontade de Deus não é o nosso entendimento. Nós temos que ficar atentos para isso. Qual é a vontade de Deus? Quais são os pensamentos de Deus para mim? Porque quando nós entendemos os pensamentos de Deus, a nossa vida do dia a dia, a nossa corrida para vida, para aquele alvo que nós queremos, que nós desejamos, ela se torna melhor, porque nós vamos praticar na vida de acordo com a ótica de Deus. Eu não vou mais praticar determinados atos e atitudes com a ótica que o mundo, que o meu trabalho assim deseja. Eu me lembro que um colega, um irmão em Cristo, de uma outra denominação onde eu frequentava, ele tinha que se manter no seminário teológico, mas ele não era dessa cidade, ele tinha que trabalhar. E aí, na segunda ou na terceira semana, ele foi mandado embora, tiveram que mandar ele embora. Eu perguntei para ele, João, o nome dele é João Rodrigues, ele trabalha, ele é pastor agora lá no interior de São Paulo. Eu perguntei ao João, mas por que? Você precisa, como é que... Pastor, Deus está no controle e Ele sabe o melhor para mim. A única coisa que eu não vou fazer é mentir. Eu não vou mentir para me manter no trabalho. Se Deus me chamou para uma obra, Ele vai prover toda a provisão. Vai prover a provisão. Fica bom isso, Rafael? Prover a provisão, tá legal? Não, né? Ele vai prover a minha necessidade para que eu possa cumprir o meu tempo de seminário. Ele observou que a ótica de Deus não era a ótica do trabalho dele. E aí, Deus providenciou os haveres necessários para ele continuar no seminário. E se formou, casou, agora está lá para o interior de São Paulo. Mas a ótica dele era diferente. Imagine se ele não tivesse alicerçado na rocha, se ele não tivesse alicerçado com os treinamentos que ele fez, se ele poderia, com toda a fé, recusar aquele emprego, sair daquele emprego. A ótica de Deus tem que estar nos nossos pensamentos, para que nós possamos enxergar conforme os olhos de Deus, se nós podemos fazer esse antropomorfismo, já que Deus não tem olho, né? Deus é. Mas para nós entendermos, a nossa ótica tem que ser a ótica de Deus. Em Provérbios 9:10,
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é prudência. De novo, nós começamos com o temor do Senhor, passamos para o princípio da sabedoria e chegamos no conhecimento que é a prudência. Um vitorioso, aquele que quer ser vencedor, ele não pode sair se atirando em qualquer imagem, ele não pode sair se colocando em qualquer canto, ele tem que ser prudente. Vamos no trabalho de novo. Ora, se eu tenho que estudar, começar a estudar às 7 horas da noite na faculdade e largo às 6:30, e o meu motivo maior é estudar, não tem como eu largar 6:30 em São João de Meriti e estar às 7 horas da noite no Flamengo para estudar determinada faculdade. Não tem como. A prudência diz para você não ir para esse emprego, confiar em Deus que Ele vai abrir outra porta para você. Não podemos nos entregar. A vida espiritual, ela tem que ser par e passo com a vida cotidiana, para que a vida espiritual seja maior. Eu costumo dizer, a vida espiritual tem que se naturalizar na nossa vida. E essa sabedoria dada por Deus, que nos proporciona a prudência, a estabilidade, a abundância. Porque nesses momentos, usando essa sabedoria, Ele vai nos dar, no seu momento certo, no momento que Ele realmente acha o melhor para nós. É esta sabedoria que no nosso dia a dia nos empurra para a bondade, para a retidão, para a justiça e para aquilo que é direito. É essa motivação da bondade. E ela é manifestada na nossa vida. Em 1 Coríntios 2, de 6 a 9. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual agora preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocês amam a Deus? Vocês amam a Deus? Pois então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano o que Deus tem preparado para vocês que amam a Deus, para nós que amamos a Deus, para nós que desejamos vencer, para nós que vamos caminhar. Por quê? Porque essa sabedoria que nos leva a vencer, que nos leva à vitória, ela é superior, ela é melhor. A sabedoria que nós entendemos de Deus, que nos proporciona entender os seus pensamentos, que nos proporciona viver uma vida abençoada, ela é muito melhor do que essa sabedoria que está lá fora. Porque a sabedoria deste mundo é apenas um conhecimento específico de alguma coisa, que com o tempo vai perecer. E lá no versículo inicial de 2 Coríntios 6, 9, ele diz que é uma coroa corruptível. E nós buscamos o que é incorruptível. Amém? E se queremos efetivamente, de uma forma clara, de uma forma abençoada, viver
em vitória, nós temos que aprender a viver com esta sabedoria, a sabedoria que vem dos altos céus, a sabedoria que vem através da sua palavra, através de uma mensagem, através de um louvor, porque quando a nossa mente está ligada em Deus, nós vamos absorvendo, nós vamos vendo, nós vamos filtrando, nós vamos ficando mais felizes e nós vamos podemos dizer, nós somos mais do que vencedores. Alicerçada em Jesus, que trouxe a graça, que trouxe a verdade, nós vamos ter uma sabedoria absolutamente infinita. É essa sabedoria da graça, da verdade, que nos leva, que nos impulsiona a vencer. Nós, aqueles que somos vocacionados para a vitória, praticamos o conhecimento com essa sabedoria, como um meio utilizado para gerar estabilidade e abundância, porque essa estabilidade e essa abundância, ela é a vontade de Deus para nossas vidas. Vejam em Efésios 3, de 1 a 5. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito. Meus amados, nós estamos nós estamos vivenciando, experimentando uma sabedoria que de certa forma ficou oculta durante muitos anos, e que foi a Paulo que foi revelada, essa sabedoria de tomar posse das promessas de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se estava oculto, agora foi revelado, e nós temos essa oportunidade de alavancar a nossa vida para uma vida de vitória, uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida de estabilidade, se nós confiarmos no que o Senhor tem dito em sua palavra. Abençoados e abençoadas, vocês são vocacionados para vencer. Toma posse. Entenda que a sua vida não é só essa carne, é uma vida espiritual. E é nesse mundo espiritual que reside a nossa vitória. Que assim o Senhor fale ao coração de cada um, fazendo com que a vitória se manifeste para a honra e glória do Senhor Jesus na vida de cada um. Amém? Assim seja, assim diz a palavra do Senhor. Senhor, te louvamos e te bendizemos. Graças te damos por esta tarde abençoada, pelos teus filhos e filhas que aqui estão presentes. Que o teu Espírito Santo, Senhor, os guarde de todo o ataque do maligno. Ó Deus amado, que nós possamos ter a tua proteção, com os teus anjos acampados ao nosso redor. Que a tua palavra lida, a tua palavra explanada, faça agora a morada no coração de cada um, tornando esses irmãos e irmãs aqui, Senhor, abençoados, vocacionados para vencer, porque assim seja, e essa é a tua vontade, em nome de Jesus. Amém?
dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. O Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma dor em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel, ó, esperança de Israel. Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, 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 suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, 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 suba os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, 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 Que a graça do Senhor Jesus, a paz e a consolação do Espírito e a força de nosso Deus Todo-Poderoso seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém?